pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma aula de Química Orgânica e o tema da nossa aula de hoje será hidrocarbonetos. Vamos focar na parte da nomenclatura e o PAC, certo? Nomenclatura e o PAC é essa que vai determinar, toda a questão dos nomes dos compostos orgânicos, para você ter uma regrinha aí para seguir, para não ficar perdido no nome das moléculas, certo? Aqui nós temos o conceito de cadeia principal e conceito de ramificações. O que seria essa cadeia principal? Maior sequência de carbonos em que eu contenho as insaturações, ou seja, ligações duplas e triplas entre os carbonos. E ramificações, certo? Serão os pedacinhos de carbonos que ficam fora da cadeia principal. Então, a gente sempre dando destaque na cadeia principal, fica fácil de identificar quem são as ramificações. Para essa nomenclatura, eu tenho uma tabela de prefixos que corresponde ao total de carbonos na estrutura. Ou seja, aqui eu coloquei a tabela de 1 até 10 carbonos para você revisar quais são os prefixos. 1 carbono na molécula, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non e 10, dec. Aqui na minha nomenclatura, além do prefixo, que é a primeira parte da palavra, eu tenho o infixo, que é o que fica no meio, ele corresponde às ligações entre os carbonos. Se for simples, nós iremos usar o infixo an, se for dupla, en, e se for tripla, in. No caso do sufixo, que é a última parte, é o último pedacinho lá do nome da estrutura, ele corresponde ao grupo orgânico. Como o grupo que nós estamos vendo são os hidrocarbonetos, ou seja, hidrocarboneto, esqueça aqui só o plural, então termina com o sufixo também vai terminar com o, tá bom? No caso aqui das ramificações, o nome ele muda só um pouquinho. Nós vamos utilizar o prefixo, que é o total de carbonos, só que nós vamos terminar com a palavra il. Aí isso serão o nome das ramificações. Então, para a sua melhor compreensão, eu trouxe aqui 3 exemplos para nós darmos o nome a essas estruturas e fixar melhor esse conteúdo. Primeiro passo aqui vai ser identificar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? Aquela que tem a maior sequência de carbonos em que eu contenho insaturações. Nesse caso, como não tem insaturações, que são as ligações duplas ou triplas, eu dou um destaque nessa como a principal. Todos os carbonos que ficarem de fora serão as ramificações. Para identificar onde é que eles estão, preciso numerar a principal para saber qual é a posição deles. Se eu começar aqui, da esquerda para a direita, 1, 2, a primeira ramificação fica no segundo carbono. Se eu começar daqui, da direita para a esquerda, 1, 2, 3, a primeira ramificação vai ficar no terceiro carbono. Então, você tem que começar por aqui para que a primeira ramificação fique no menor número. Então, vamos aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois de numerar, pensa pequeno para depois pensar grande, ou seja, nome das ramificações primeiro para depois dar o nome da cadeia principal. Como essas ramificações são iguais, só tem um carbono, então o número você vai colocar junto e o nome também. Nome da ramificação vai ser o prefixo mais il. Se só tem um carbono, o prefixo é met. E se é uma ramificação, termina com il. Então, o nome dessa aqui é metil e o nome dessa aqui também. Só que para não escrever 2 vezes o mesmo nome, você vai utilizar prefixos de quantidade. O que é isso? Se aparecer 2, você vai dizer di. Se tivesse aparecido 3 vezes, tri, 4 vezes, tetra e assim sucessivamente. Então, vou colocar aqui o nome, escrever. A primeira ramificação apareceu no segundo carbono, você escreve o 2. A segunda ramificação apareceu no terceiro carbono, você escreve o 3. Metil mais metil, você fala dimetil, porque apareceram 2 vezes. Então, dimetil. Terminei o nome da ramificação, vamos para a cadeia principal. 5 carbonos na estrutura, prefixo pente, só ligação simples entre os carbonos, infixo an, e termina com o sufixo O, já que é um hidrocarboneto. Então, fica pentano. A nomenclatura fica 2,3 dimetil pentano.
Exemplo 2. Vamos identificar a cadeia principal. Você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Eu vou contar de outro jeito para ver se tem uma maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, então a maior será a linear. Então eu dou um destaque aqui para ela. E é importante você lembrar que a cadeia principal, ó, tem que conter as insaturações. Então aqui, na hora de você numerar de quem será a prioridade. A prioridade aqui, ó, já que eu tenho insaturações, serão delas. Depois serão as ramificações. Então, começando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ela já vai ficar no carbono 5. Então, eu começando daqui, ó, 1, 2, já está no segundo carbono. Então, você vai começar da direita para a esquerda. Então, numerando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos a cadeia principal. As ramificações, ó. Eu tenho uma ramificação no carbono 4 e uma ramificação no carbono 5. Essas ramificações, ó, diferente do exemplo anterior, elas não são iguais. Então, se elas não são iguais, o número não pode ser junto e nem o nome pode ser junto. E, no caso, quando você for dar o nome tem que ser em ordem alfabética, não é em ordem numérica. Então, olhando aqui, ó. Com o carbono, a gente já viu que é metil. Com 2 carbonos, ó, não é o prefixo terminado em il? Então, 2 carbonos, et. Terminado em il, etil. Quando eu for dar o nome, quem vem no alfabeto primeiro é o E, de etil. Depois, que é o metil. Então, escrevem naquela nomenclatura correta. No carbono 4, apareceu essa ramificação, cujo nome é etil. No carbono 5, apareceu essa outra ramificação, que o nome é metil. E agora só falta o nome da cadeia principal. 7 carbonos na estrutura, ó, prefixo ept, vou colocar bem aqui embaixo, ept. Só que agora veja que tem uma insaturação. Você precisa informar o leitor onde que essa insaturação está. A insaturação está entre o carbono 2 e 3. Só que você não vai colocar esses dois números. Você vai dizer o menor número para identificar onde ela está. Então, se ela está entre o 2 e o 3, você vai colocar que ela está no 2. Quando eu tenho uma dupla ligação em fixo, é N. Então, ó, no 2 tem a dupla ligação, N termina com O. Aí fica et 2N. Essa nomenclatura é importante que você coloque toda assim, linear, para ficar melhor, ficar mais organizado, certo? Por fim, o exemplo C, tem que identificar a cadeia principal, lembrando que tem que conter as insaturações, e também a cadeia principal, contando aqui, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, ela vai ser a cadeia principal. Como está em zigue-zague aqui, porque ela está reduzida, então nós vamos identificar aqui também ela em zigue-zague. Na hora de numerar a cadeia principal, você não tem nem dúvida, você tem que começar da insaturação, porque ela tem prioridade às ramificações. Só identificando onde estão as ramificações. Ó, aqui eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, aqui eu tenho uma ramificação também com 2 carbonos, e aqui ramificação com 1 carbono. Então, numera na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nomenclatura das ramificações. A ramificação que está no carbono 5 e no carbono 6, elas são iguais, porque tem 2 carbonos cada uma. Então, lembre-se, 2 carbonos, et, termina em il. Então, aqui eu tenho etil e tenho etil. E o nome dessa aqui com um carbono, metil. Como o nome tem que ser em ordem alfabética e não numérica, então quem vem primeiro é o etil. Lembre-se, para você não escrever o nome 2 vezes, você vai utilizar o prefixo de quantidade. Então, se é etil mais etil, dietil. Então, vamos colocar aqui a numeração direitinho. No carbono 5, vou começar bem aqui para ficar melhor. No carbono 5, vírgula, no carbono 6, apareceu o dietil. No carbono 4, apareceu o metil. Terminei o nome das ramificações, vou para o nome da cadeia principal. 9 carbonos na estrutura non.
A insaturação agora é uma tripla ligação, então você vai usar o infixo in. Se ela está entre o primeiro e o segundo carbono, você vai dizer que ela está no primeiro carbono. Aí aqui na nomenclatura não precisa colocar o número 1, só se você quiser. Então, non, in, por conta da tripla, termina com O. Non, nino. Certo? Então, essa aqui é a nomenclatura, certo, dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Recapitulando, basta você identificar a cadeia principal, dar o nome das ramificações e, por fim, o nome da cadeia principal, certo? Forte abraço, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!